Olá, muito boa tarde. O comentário aos textos da Bíblia que propomos neste programa em cada sexta-feira acontece esta semana a partir do contexto da Bolívia, onde é missionário o padre André Azevedo, que com o padre Armindo Vaz vai analisar agora a liturgia de domingo. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. O texto do Evangelho que vamos analisar daqui a pouco fala nesse envio dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Começámos por uma experiência concreta de envio neste século XXI. O padre André Azevedo foi ordenado há algumas semanas, é missionário na Bolívia. A que missão foi enviado? Fui destinado à missão de Buena Vista, que é no departamento de Santa Cruz de la Sierra, no leste da Bolívia. Portanto, numa região não tanto da Bolívia que nós conhecemos mais aquela Bolívia montanhosa, não é? Com aquele estilo andino, não é? Dos Incas, mas sobretudo numa região subtropical, que faz fronteira com o Brasil, que é até mais próxima da fronteira com o Brasil do que propriamente com a capital do país. É uma zona também, de certa forma, conhecida, o que as pessoas podem associar, por exemplo, ao contexto das missões jesuíticas do Paraguai, não é? Aquele estilo. Toda essa zona que foi evangelizada pelos missionários da Companhia de Jesus nos séculos XVI e XVII, sobretudo. É um contexto interessantíssimo porque, se formos a ver, no tempo como colónia espanhola, a Bolívia foi um país que foi, sobretudo, dedicado ao minério, às minas de prata na montanha, o que fez com que as populações indígenas de lá, que são 36 etnias ainda que subsistem, fossem deslocadas para trabalhar nas minas pelos colonos na altura. E acontece neste momento, desde os anos 60, 70, mas sobretudo a partir dos anos 80, o movimento contrário, ou seja, é um país com muita mobilidade interna, quase refugiados, se formos usar a terminologia europeia da atualidade, porque as minas deixaram de produzir o que produziam antes e no outro lado descobre-se petróleo e gás, não é? Numa zona que para o boliviano normal era a selva, não é? Uma zona que nos anos 80 a cidade de Santa Cruz tinha 50 mil habitantes, hoje em dia anda na volta dos 4 milhões. É uma cidade em crescimento muito acelerado, onde todos os dias chegam literalmente caminhões com gente dentro, não é? de outras partes do país. E depois há sempre uma questão de conflito étnico, de conflitualidade social. São 36 etnias diferentes que de repente moram no mesmo bairro, num bairro que o Estado não consegue acompanhar em termos de infraestruturas, de saneamento, de escolas, polícia, etc. Não é? E Qual é o trabalho missionário? Trabalham os samaritanos lá. Qual é o trabalho do missionário? Estamos a trabalhar neste momento com 2 paróquias, exatamente nos arredores da cidade de Santa Cruz, no perímetro suburbano da cidade, e depois temos uma paróquia numa zona um pouco mais rural, uma zona mais antiga, mais tradicional, que é onde eu estou, em Buena Vista. Tivemos também até há pouco tempo, sobretudo, a ocupação da capelania prisional de Palma Sola, que é uma das maiores cadeias do país e da própria América do Sul, com quase 10 mil detidos em permanência, uma cidade com muros, não é? Com muros para que as pessoas não possam sair, ao contrário dos castelos, não é? E foi um trabalho dos espiritanos desde o início, sobretudo com o padre Leonardo, o atual provincial espiritano do Brasil, não só de acompanhar os presos, mas de fundar, estruturar todo o trabalho da pastoral prisional no país, na Bolívia. Não é? E, nesse sentido, foi um trabalho que os espiritanos tomaram muito a peito. Ainda antes de irmos à análise aos textos, gostava de que nos recordasse de que forma é que todo esse trabalho dos missionários esteve presente e marcou o dia da sua ordenação sacerdotal, que foi há cerca de 3 semanas. Bem, o facto de ter ido antes para lá como diácono ainda e voltar agora para ser ordenado a gente já traz de si alguma visão diferente das coisas. Mais além do facto de ter trazido uma casula com os motivos típicos de lá, ou de ter usado alguns textos e até cânticos na liturgia próprios da Bolívia, para dar essa dimensão também da missão da Igreja Universal para a comunidade. Foi também, sobretudo, um voltar, um partilhar com as pessoas, sobretudo na semana de animação que precedeu o dia da ordenação, e sentir que realmente isso traz às pessoas uma nova perspectiva de fé e da importância da comunidade no envio de discípulos.
foi uma festa muito bonita. Acredito que sim. Com essas referências sul-americanas. Sim, sim. E foi importante, sobretudo, eu tenho a sorte de ser de uma família numerosa no sentido, eu só tenho uma irmã, mas tenho muitos tios e muitos primos a morar ali na zona. E é interessante ouvir as pessoas dizer que sentem como uma bênção terem um padre na família e, sobretudo, um missionário. Isto em Barcelos, não é? Sim, e outras pessoas que não são propriamente da família, são família muito afastada, mas que sentem da mesma maneira. Sentir que as pessoas consideram um missionário e um sacerdote como uma bênção para elas mesmas e, sobretudo, sentir-se bênção para as pessoas, não é? Vale todos os esforços e sacrifícios do passado e do futuro, nesse sentido. Acredito que essa também é uma experiência que o Padre Armindo Vaz faz para os seus familiares, para a sua comunidade. No seu caso, o envio não foi para uma missão distante, mas foi, por vezes, para ensinar também lá longe a palavra de Deus que foi investigando durante toda a vida. Sim, foi sobretudo isso, a lidar com a palavra de Deus. E isso está a acontecer, e já aconteceu em tempos longínquos. De facto, logo depois de terminar o meu curso em Ciências Bíblicas em Roma, chegado a Portugal, fui quase logo enviado para Angola, onde estive um ano inteirinho, desde outubro de 1974 até julho de 1975, em tempos difíceis. Bons tempos esses, não eram? Exato, bons tempos. E agora vou de vez em quando, vou todos os meses de janeiro até Macau, onde continuo a ensinar Sagrada Escritura na Universidade de São José. Essa dinâmica do envio é uma dinâmica bíblica? Totalmente bíblica. Arranca, o Evangelho de hoje aponta-nos para aí. Vamos ouvi-lo então, antes de analisarmos este texto do Evangelho, vamos ouvi-lo pela voz de Luís Miguel Sintra. Naquele tempo Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho a não ser o bastão. Nem pão, nem alforjes, nem dinheiro, que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Disse-lhes também: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partires dali. E se não fordes recebidos em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram arrependimento, expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Um texto breve, mas que diz muito sobre o perfil do apóstolo, do enviado. Um perfil muito. Que inspirou já muitas reflexões, mas interessa talvez analisá-las a partir deste contexto de há 2000 anos atrás. Sim. Nós sabemos que Jesus aparece como enviado do Pai. Portanto, é um missionário do Pai. Só que a sua carreira na Terra foi limitada. Na Terra. Ele, enquanto mediador, precisava de continuadores desta mediação na Terra. E por isso, Jesus enviou os 12 apóstolos, diz-nos este trecho do Evangelho. Enviou os 12, todos, ou seja, todos somos enviados de Jesus em missão. Em missão a anunciar a presença reinante de Deus entre os humanos. Temos que reparar que Jesus, já aqui, quer que os seus discípulos sejam uma comunidade em saída. Pessoas à procura daqueles que precisam de ajuda, que vão ter com as pessoas no seu ambiente, na sua vida, até na sua casa, para as transformar por meio da palavra de Deus, para levarem o sentido último à vida das pessoas por meio da palavra de Deus. Portanto, vão à procura das pessoas, não como os rabinos do tempo de Jesus, que esperavam em casa que os seus discípulos os procurassem. E são enviados 2 a 2. Isto é, para que se
significa a igualdade das pessoas, daqueles que são enviados, e para que signifique também que eles são testemunhas. No direito hebraico eram precisas, o mínimo, 2 pessoas para que o testemunho delas fosse válido. Então, aqui quer-se significar que realmente este testemunho dos enviados é um testemunho válido. E agora, Jesus dá-lhes 4 pontos para a sua viagem de missionários. Em primeiro lugar, Jesus deu-lhes poder, diz o texto. Não poder sobre as pessoas que irão encontrando, mas autoridade para as libertar do mal, como se diz ao fim do texto, que elas são curadas. Em segundo lugar, o que é que o enviado deve levar e não levar consigo? Ora bem, segundo Jesus, é preciso que o missionário leve consigo apenas a palavra de Deus e não aquilo a que ele está afeiçoado. Isto é, Jesus quer evitar a suspeita de que as pessoas pensem que os missionários vão anunciar a palavra de Deus para ganharem alguma coisa. E por amor, talvez, a si próprios, não por amor às pessoas a quem são enviadas. Em terceiro lugar, as pessoas, os enviados, são enviados a anunciar aos destinatários que nós não somos ricos pelo muito que possuímos, mas sim pela simplicidade com que vivemos as coisas e os nossos bens e as partilhamos com os outros. Finalmente, o texto dá-nos informação sobre o êxito, sobre o final e o êxito do envio. Pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demónios e ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Esta é a finalidade da missão. Libertar as pessoas, curá-las de todo o mal. Não só espiritualmente, por exemplo, perdoando os pecados, mas curando, dando o bem humano, isto é, transformando as pessoas humanamente. Gostava de perguntar ainda, pedir o seu comentário àquilo que diz o texto também, quando não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés. Frase interessante esta. Sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. O que é que isto significa? Os judeus estavam habituados a sacudir o pó das suas sandálias ao saírem de uma terra pagã para entrarem na Terra Santa. Um testemunho contra a terra pagã. Aqui quer-se significar também que o pó impuro da terra que não acolhe a palavra de Deus é sacudida dos pés dos missionários. Em protesto contra eles por não se terem aberto a acolherem a palavra de Deus anunciada pelos seus parece que é pouco cristão, assim. Pois parece. Mas há aqui um protesto. Essa ligação da manhã. É este significado. No fundo, quer-se significar que é preciso abrirmos-nos à palavra de Deus e não fecharmos-nos como muita gente se fechava no tempo de Jesus. Padre André Azevedo, será possível contar quantas vezes já leu este texto? Muitas, porque este, no fundo, é a chave do sucesso de qualquer trabalho missionário, não é? Toda esta dimensão, tríplice dimensão do ir ao encontro, não é? Conhecemos como os rabinos e os grandes mestres da antiguidade não andavam à procura de discípulos, esperavam que eles viessem lá ter. E aqui Jesus inverte os papéis, manda anunciar para que as pessoas venham converter-se. O ir ao encontro está na essência do trabalho missionário, do ir ao encontro daqueles que não ouviram ainda o Evangelho. Depois esta questão que eu vejo do 2 a 2 como comunidade. Foi até um dos cânticos da minha ordenação, logo no final do rito, começava exatamente assim: o Senhor eligiu a seus discípulos, los mandou de dos em dos. Assim. Quanto boliviano que trouxe para a ordenação aqui em Barcelos. Assim começa. E esta questão da comunidade, como apoio, como correção também,
mas como pertencer a algo mais do que a si mesmo e saber que não é a si mesmo que se vai anunciar, mas há algo mais. E depois esta liberdade de espírito, que é ser ligeiro, sem ligeireza, não é? De perceber que o Espírito precede-nos, faz o trabalho que nós não somos capazes de fazer e que nós não somos propriamente uma tropa de choque, não vamos invadir os pagãos para os converter, vamos simplesmente levar uma notícia. E quem quiser acolhe a notícia, quem não quiser não a acolhe. E essa ligeireza também é pela importância que damos ao Evangelho que percebemos que ele tem força por si próprio. Não precisamos de o enfiar pelos olhos de ninguém. As pessoas são chamadas a acolhê-lo, não é? Vamos continuar esta análise aos textos da liturgia de domingo, passando à primeira leitura da profecia de Amós. Há aí uma continuidade nessa dinâmica de envio. Diz Amós, eu não era profeta nem filho de profeta, mas foi enviado, não é? Foi também enviado. É por isto que este texto do profeta Amós foi escolhido para enlaçar com o mesmo tema do Evangelho. De facto, também Amós aparece aqui como um enviado a outra terra. Ele pregou a palavra de Deus durante o reinado do rei Jeroboão II, que reinou nos anos 783-743 a.C., portanto, chegando até meados do século VIII. Foi um reinado politicamente próspero, de paz, de shalom, que foi também de prosperidade económica. Um reinado faustoso, em que as pessoas enriqueceram muito, mas enriqueciam à custa da exploração de outras pessoas. Os ricos valeram-se da situação dos fracos para os tornarem mais fracos. Por isso era preciso a palavra do profeta. E então, por isso, o profeta Amós grita contra esta situação de injustiça. E ele é confrontado com o sacerdote Amazias, de Betel, que não é a terra de Amós. Amós vai pregar lá, vai mexer com uma situação delicada. Porquê? Porque Amazias era o sacerdote da corte. E, portanto, tinha que ter cuidado, tinha que pregar só o que era politicamente correto para não não fazer ondas no reinado de Jeroboão. Ora, chega lá Amós e diz-lhe: meu amigo, vens aqui dizer-me que eu vá para a minha terra? Eu não vim para aqui por profissão. Eu vim para aqui por vocação. Eu era pastor. E, enquanto pastor, senti o chamamento de Deus para anunciar a sua palavra, para anunciar as injustiças que estão aqui a ser cometidas de pessoas contra pessoas. É por isso, eu sou pobre, mas livre. Não como tu. Tu és rico, tens que cuidar da tua riqueza. E, portanto, não és livre. Eu sou pobre, mas livre. Eu sou pobre para ser livre. Até que ponto este também é o trabalho do missionário, de denunciar injustiças? É importantíssimo porque, se é verdade que nós somos chamados a trabalhar com um povo que tem uma cultura própria, nunca podemos deixar de ser quem somos e nem deixar perverter a mensagem que trazemos, não é? Aqui eu vejo às vezes Amós como sendo uma das primeiras vítimas de xenofobia na Bíblia, não é? Porque ele é o estrangeiro e, no fundo, recebe um volta para a tua terra porque aqui não és bem recebido. Aqui não é assim que as coisas se fazem, não é? E o missionário ouve muitas vezes isso. Ouve muitas vezes isso porque é chamado a conviver com um povo, a conviver com uma cultura, mas também a trazer uma novidade. Não a trazer a novidade sua, da sua própria cultura, mas a ajudar a fazer germinar algo de novo a partir desse encontro, que é uma riqueza mútua, não é? E tem que ter esta liberdade de espírito para o poder fazer, porque se compromete demasiado com a ordem vigente das coisas, e sabemos como em muitos países, e na Bolívia também acontece, a ordem vigente às vezes perverte muita coisa, não é? E há muitas questões sociais, como haveria no tempo de Amós, não é? De riqueza, e a Bolívia é um país que agora está a crescer, mas que sofreu muito, em que há a tentação do politicamente correto, não é? Do não levantar muitas ondas, porque a coisa até está a correr bem,
mas há coisas que têm que ser ditas, não é? E isso é um risco para quem as diz também, não é? E o missionário deve dizê-las, não é? Deve dizê-las, não pode deixar de dizê-las. Neste programa temos de dizer ainda alguma coisa sobre o texto da segunda leitura, se calhar já só com o Padre Armindo Vaz, porque o nosso tempo está a chegar ao fim. Então diga-me brevemente a sua análise a este texto aos Efésios, onde São Paulo afirma que é necessário instaurar todas as coisas em Cristo. Isto é o famoso hino cristológico do início da carta de Paulo aos Efésios, que está em paralelo com outro hino cristológico de Paulo aos Colossenses. Isto é uma maravilha, também literariamente, mas Ler devagarinho é o que é preciso, não é? Sobretudo teológica e espiritualmente e também humanamente, porque no fundo o que Paulo nos diz é que nós somos eleitos, todos somos escolhidos em Jesus Cristo, por parte de Deus. Para quê? Somos escolhidos para sermos santos, no amor, vivendo na presença de Deus, porque essa é a sua vontade desde sempre, desde todos os séculos, que nós vivamos bem nele, no amor. E os nossos pecados? E Paulo responde, os nossos pecados estão afogados, foram afogados, de uma vez para sempre, no mar imenso do sangue de Jesus, que é a vida de Jesus. Nela, nesse mar imenso, os nossos pecados foram perdoados. E é nesse dinamismo que nós vivemos, seja na Bolívia como missionário, como é o caso do Padre André Azevedo, e que agradeço muito ter estado aqui no programa Eclésia. Eu é que agradeço o convite. A partilhar a sua missão e a análise aos textos da Bíblia, que fazemos aqui de forma regular também com a presença do Padre Armindo Vaz, que agradeço também ter estado aqui uma vez mais. Muito obrigado e felicidades. Deus, boa tarde. O programa Eclésia regressa mais logo, às 22h45, na Antena 1. Votos de um ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.